Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo e desta feita para falarmos mais uma vez sobre a lição, explanarmos juntamente com os irmãos sobre a lição da classe dos jovens. Essa lição aqui, irmãos podem conferir, que tem o título geral assim: Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Hoje, nossa lição de número 5. Esse programa é gravado aqui da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança, a cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Temos aqui o nosso pastor local, Jorgen. Amém? Meus irmãos, nosso título da lição diz assim: Prestando um culto santo a Deus, ok? Prestando um culto santo a Deus. Então, nós vamos analisar, vamos ver aspectos do culto, os aspectos verdadeiros, melhor dizendo, que tem que existir no culto. A gente sabe que nesse mundo pós-moderno, infelizmente, isso também tem atingido, de alguma forma, as igrejas. E o foco dos cultos tem, infelizmente, em muitas igrejas, mudado, né? A gente consegue perceber até o homem, o centro do culto, muitas das vezes, né? Se não vê um pregador renomado, o culto não é mais o mesmo. Se um cantor tal, ele está no culto, a tendência é a igreja encher, a igreja vir mais pessoas ali. Ou seja, o atrativo do culto está sendo o homem em muitos locais. E hoje nós vamos ver que o único foco do culto tem que ser realmente a adoração ao Senhor e todas as suas nuances, todos os seus aspectos. Amém? Diz assim o nosso texto principal: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 7. O nosso resumo da lição diz assim: a nossa vida deve estar plenamente e também em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Então, meus irmãos, se por um lado nós temos que direcionar o nosso culto na igreja local tão somente a adoração ao Senhor, mas também a nossa vida prática, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tem também que estar totalmente ligado a essa questão. Por quê? Porque assim a minha adoração ela vai ser realmente autêntica, não vai ser nada superficial. Amém? A adoração, o culto a Deus, ele é feito na igreja local de maneira específica, no horário específico, porém a minha vida também tem que ser uma vida de adoração, uma vida de culto ao nosso Deus. Amém? Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no Salmo 24, certo? Então, o Salmo 24 é a grande base para a nossa lição. E analisando aqui os Salmos, meus irmãos, nós podemos dividi-lo, né, nos seus versículos em 3 aspectos. Assim eu mesmo dividi. Primeiro aspecto, soberania, versículo 1 e 2. Do 3º ao 6º, a santidade do crente, ok? Aquilo que o crente deve viver para realmente prestar um culto ao Senhor. E do 7º ao 10º é o estilo de adoração realmente que o crente tem. A partir de uma vida de santidade, prestar essa adoração ao santo Deus. Amém? Então, Salmo 24, é necessário, meu querido professor, que você faça essa leitura na íntegra desse salmo para que você possa ter ciência e a classe também sobre o que vai ser tratado na escola bíblica dominical. A introdução diz assim: a presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24, como já colocamos aqui. Veremos o contexto em que este salmo foi produzido e a sua estrutura e como ele mostra 2 realidades no contexto de um culto: Deus como objeto de adoração e também os adoradores que tributam adoração a Ele. Amém? Então, de acordo com o nosso autor, esse salmo vai trazer 2 sentidos para nós analisarmos a questão da adoração do Deus soberano
e a questão também dos adoradores que exaltam e glorificam a esse Deus. Primeiro tópico, meus irmãos, diz assim: o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. O contexto: acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da arca primeiro. Então vamos ver aqui, meus irmãos, já para fazer um resumo sobre esse primeiro tópico, nós vamos ver aqui 3 aspectos em que o contexto do Salmo 24, ele é colocado, ele é introduzido, ele é analisado, ok? Primeiramente, a questão da arca, quando chega ali no Monte Sião, ok? No reinado do período de Davi. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, meus irmãos, ele também é classificado, dentro do seu contexto, como um salmo também messiânico, ok? Então, primeira ênfase do contexto, primeira análise de interpretação, diz em relação à arca do concerto, ok, com Davi. A segunda, um salmo é classificado como um salmo também messiânico, aqui já aponta para Jesus, ok? E também, meus irmãos, o terceiro aspecto, que é realmente objeto aqui do nosso estudo, é considerar o salmo adequado para uma ocasião litúrgica. Então, 3 aspectos, primeiramente, repetindo, primeiramente a questão da arca, segundo, a questão de ser um salmo messiânico, e a terceira é que ele é adequado para uma liturgia, ok? Liturgia é a forma de como se faz o culto, liturgia dentro da igreja local, ok? Mais abaixo, meus irmãos, diz assim o nosso autor: na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividi-la em 2 partes. A, o objeto da adoração, o Deus Criador, e B, a vida de quem o adora. Então, você já percebeu que nós estamos sempre circuncidando esses 2 aspectos, a questão do Deus Criador e a questão daquele que o adora. O segundo subtópico diz assim: Deus é soberano. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro versículo e o segundo vai trazer essa noção, vai nos mostrar realmente Deus soberano, Deus que tem toda a criação ali realizada pelo seu poder. Aponta totalmente, direciona totalmente a sua visão para o Deus soberano, Criador dos céus e da terra e de tudo o que nele existe. Toda a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Então, esse primeiro aspecto aqui do nosso subtópico 2 vai falar sobre esse Deus soberano que criou todas as coisas, os céus e a terra e tudo o que neles existe. Amém? O terceiro subtópico, meus irmãos, vai falar sobre o coração do rei, né? Versículo 7 ao 10. Diz assim: é possível contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou o templo. Versículo 7. O pastor George Hood, em sua obra sobre Salmo, diz que no versículo 3 e 6 o adorador está fora do templo. No versículo 7 e 10, ele é convidado para entrar no templo, ok? Que era ali a tenda, se tornou a tenda da adoração com a chegada da arca para adorar ao Senhor. Como cristãos também aplicamos os versículos 7 a 10 à messianidade de Jesus Cristo. Nosso Senhor é o Rei da Glória, o Emanuel, isto é, o Deus conosco. O Deus que se tornou barro, né? Se fez homem como um de nós. Embora tenha sido humilhado até uma morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, e diante de Jesus toda a língua confessará que ele é o Cristo, o Senhor. Então, meus irmãos, nós analisamos aqui essa situação desse enfoque em relação à adoração no Antigo Testamento com Davi, né? Versículos 7 e 10, as pessoas sendo convidadas realmente a participarem diretamente da adoração,
mas também nos mostra, meus irmãos, a exaltação de Cristo, né? Deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Este Rei da Glória, nós entendemos que é Jesus após a sua morte de cruz, após a sua ressurreição, ele foi coroado nos céus como o Rei da Glória. Amém? E nós devemos adorá-lo dessa maneira. É a manifestação do Deus vivo no seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Chegando aqui, meus irmãos, já avançando para o tópico 2, diz assim: como se apresentar diante de Deus em santo culto. Então, nós analisamos no primeiro tópico toda a questão da adoração ao Deus Todo-Poderoso, né? Na figura de Jesus Cristo, na pessoa do Deus Criador. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver aquele que adora a esse Deus, né? O que esse adorador deve apresentar, como ele deve se apresentar diante do Deus vivo. O versículo 3 se inicia com a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? O versículo 4 responde, veja só as características: limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade, não pratica o engano. Todas estas características são esperadas de um jovem adorador, não tão somente do jovem, mas também de todo aquele que se dispõe a adorar, a reverenciar a esse Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória e todo o louvor, que entra no templo para cultuar a Deus, a todo crente. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora do templo. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui que, através do sangue de Cristo, nós agora transformados, redimidos, como sendo uma nova criatura, adquirimos essa nova natureza espiritual, ok? E nos enquadramos nessas características que aqui foi exposto. Amém? E, a partir desse momento, esse crente, que agora vive essa novidade de vida, ele, dentro da igreja, ele tem realmente essa direção de adoração a Deus, mas vive também fora do templo uma vida voltada a essas características que nós colocamos aqui. Então, essa transformação que faz esse crente um adorador, não faz dele apenas um adorador de um momento, de um culto de 2 horas, não. Mas sim, transforma o seu estilo de vida. Então, a adoração não é um momento, a adoração é um grande estilo de vida que o crente, a partir do momento que ele é transformado, redimido, regenerado pelo sangue de Cristo, ele adquire e vive. São os frutos do Espírito que ele demonstra numa sociedade caída. Isso é a adoração. Veja que a adoração não é eu tão somente abrir minha voz e proclamar o nome do Senhor. Não só isso, mas viver um estilo de vida que glorifique a Deus nesta terra. Amém? Tópico 2, as bênçãos e justiça de Deus. Diz assim, meus irmãos, esse subtópico. Os versículos 5 e 6 trazem uma promessa. O adorador que age de acordo com os versículos 3 e 4, nós já expomos isso aqui, receberá bênçãos de Deus e a sua justiça para a salvação. Neste sentido, esses adoradores são os que buscam a face de Deus. Assim, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. Romanos 12, versículo 1. Ok? É realmente uma vida diante de Deus. Mais abaixo, eu grifei aqui, meus irmãos, assim: o Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a Cristo. João 16 e 14. O escritor aos Hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele mesmo consagrou. Então,
Cristo, na cruz do Calvário, ele nos destinou, ele nos fez realmente entrar por esse novo e vivo caminho para que pudéssemos agora termos acesso a esse Deus de forma direta. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os homens, antes da nova aliança, antes da morte de Cristo, os homens, as pessoas não tinham acesso diretamente ao Senhor. O sumo sacerdote é que levava as petições, que levavam tudo que as pessoas, de um modo geral, tinham que levar a Deus. Era a figura do sumo sacerdote que fazia isso. Aqui, quando Cristo morre, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. Veja a questão de ser rasgado de alto a baixo, o próprio Deus rasgando esse véu, dando agora acesso a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, que é lavado, que é redimido pelo sangue de Cristo, pode entrar nesse caminho e ser um adorador verdadeiro do Senhor Deus, agora em espírito e em verdade, pelos méritos de Cristo. Ele nos concedeu essa grande bênção de sermos diretamente adoradores de Deus pelo derramamento do sangue na cruz do Calvário. Amém? Chegamos aqui, meus irmãos, no tópico 3º. Diz assim este tópico: o culto, expressão visível do divino na terra. O culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local, Nós sabemos também, meus irmãos, que a adoração ao Senhor, como já colocamos aqui, ela não está restrita a um espaço geográfico, não está restrita a um momento ali de 2 horas e meia de culto, não. Realmente, meus irmãos, a adoração é um estilo de vida adotada pelo crente que é salvo em Jesus Cristo, ok? Mas durante o culto existe a reunião dos santos para um único fim: adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, ok? Adoração, intercessão, louvor, glorificação, agradecimento, tudo isso faz parte e reparte realmente de uma liturgia divinamente concedida por Deus. Então, todos esses elementos têm que estar no culto. O culto realmente, meus irmãos, é feito para a adoração e a glorificação do nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. O que estiver a parte disso, meus irmãos, não pode pertencer a uma liturgia verdadeira que venha de Deus, ok? A adoração, tem que ser exclusiva ao Senhor Jesus durante o culto na igreja local. Amém? Diz assim o segundo subtópico: a importância da liturgia. De maneira geral, podemos conceituar, como já falamos, que liturgia é a forma de se fazer algo, a forma de se fazer o culto. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa em cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda a forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. O próprio apóstolo Paulo disse, que quando o povo de Deus se junta, existem salmos, existem louvores, cânticos, existe adoração ao único Deus, ok? Faça-se tudo para a edificação. Então, aqui nós vemos também mais um aspecto do culto ao Senhor. O culto ao Senhor tem um aspecto de adoração a Deus, e essa adoração a Deus, meus irmãos, ela também resulta na edificação do corpo da igreja. Então, nós estamos na igreja local para adorar ao Senhor e para sermos edificados, exortados e edificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós realmente direcionamos o foco tão somente para a adoração, tão somente para a proclamação da palavra de Deus, do nome do Senhor, a adoração a Deus, meus irmãos,
Isso acontece com todos nós. Somos também edificados com isso. Amém? A liturgia nas igrejas, no geral, tem os seguintes elementos: oração inicial, cânticos congregacionais, momentos de intercessão, leitura oficial das Escrituras, ofertório, pregação e também apelo. Logicamente, meus irmãos, que de acordo com a cultura, o momento ali histórico da igreja, isso pode ser, essa liturgia, ela não é engessada. Ela pode realmente ter variações, ela pode ter mudanças. Porém, não pode perder o foco, que é a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir disso, as outras coisas podem acontecer dentro realmente dos critérios estabelecidos pela palavra de Deus. Tudo com ordem e com decência e para a edificação do corpo da igreja. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso último subtópico, diz assim: como devo me preparar para o culto? Mais abaixo eu grifei aqui, meus irmãos, assim: o culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Veja a questão de toda uma preparação que eu tenho que ter para vir realmente prestar o culto ao Senhor. Neste sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem devem estar voltados para o que estamos fazendo, né? A questão do culto racional. Eu devo estar na igreja prestando culto ao Senhor com a razão, ok? Deixando a questão da emoção de lado. Claro que em alguns momentos a emoção ela pode realmente tomar conta do meu ser. Porém, na questão da prestação do culto, eu tenho que estar 100% ali focado, ou pelo menos tentar estar 100% focado, né, ali na prestação do culto. Quando eu falo 100% focado, eu quero dizer que meu pensamento tem que estar no culto, ok? A minha linguagem que eu tenho que usar tem que ser adequada para o ambiente do culto, ok? O meu comportamento como um todo tem que ser voltado para o culto, tem que ser voltado para a adoração ao Senhor. Quando isso acontece, realmente eu estou de maneira racional no culto e isso é indispensável, isso é imprescindível, ok? Vamos lá. Entoar cânticos, suplicar a Deus em oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda reverência e quebrantamento. Salmos 51 e 17. Um culto pode mudar a vida e a trajetória de qualquer pessoa, meus irmãos. Então, nós analisamos aqui nessa lição, já chegamos ao fim da lição, analisamos, meus irmãos, a questão realmente no Salmo 24 e os dois aspectos que tem que existir dentro da adoração da igreja local, dentro daquilo que se dispõe a ser realizado no culto do Senhor. Adoração a Deus que me leva à edificação. E também vimos que a questão da adoração, ela não se limita a um espaço geográfico e não se limita a um tempo. A adoração a Deus é um estilo de vida que tem que ser vivido por todo aquele que se diz salvo em Jesus Cristo. Não, meus irmãos, não existe a situação de eu na igreja ter um comportamento de adorador e fora da igreja ter um comportamento qualquer outro. Não. O meu estilo de vida tem que ser voltado para a adoração ao Senhor. E como eu consigo isso? Na direção do Espírito Santo. Sem a direção do Espírito Santo, meus irmãos, ninguém consegue chegar a esse patamar de ter realmente um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então, necessário é ser salvo em Jesus Cristo e necessário é a busca pela comunhão com o Espírito Santo de maneira realmente incessante, ok? Orai sem cessar, para que nós possamos, a partir daí mesmo, adquirir essa nova identidade, que é uma identidade de adorador de Deus nessa terra. Meus queridos irmãos, agradeço a sua companhia, peço que você compartilhe esse vídeo, veja, analise. Esse programa não tem a intenção de substituir a EBD, não, jamais. É necessário que você, meu querido aluno, professor, compareça à EBD na sua igreja local. Esse programa é mais um instrumento para lhe ajudar de alguma forma na confecção ali da explanação da lição no domingo. Amém?
curta esse vídeo, compartilhe, deixe sua opinião, a sua crítica e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.